Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui em nosso espaço da Escola Dominical, estudando este livro, Problemas Humanos, Respostas Divinas. E hoje o nosso capítulo vai falar sobre como viver para Cristo no mundo dos negócios e qual é a resposta de Deus para seus filhos que trabalham e vivem no mundo dos negócios. E esta é uma grande questão. Inicialmente parece relacionar-se apenas a quem está ligado no mercado de trabalho ou mercado corporativo. Aliás, essa é a ênfase que o autor desse capítulo dá, porque ao final do capítulo em questão, ele termina dizendo-se privilegiado, pois como pastor, ele convive diariamente e quase que exclusivamente na igreja cercado de pessoas convertidas, cujo interesse ao relacionar-se com ele é primordialmente a respeito da palavra de Deus. Então me pareceu que o autor faz uma distinção entre aquilo que ele chama mundo hostil dos negócios, com a sua cultura opressiva, e o mundo da fé, que é o mundo dos crentes, e estes, quando vão para o mundo dos negócios, encontram um ambiente que os odeia e que os força a romper com seus valores. Mas eu tenho outra visão. Eu creio que o mundo dos negócios afeta todos. Faz parte, principalmente, nessa nossa cultura ocidental, e todas as pessoas, indistintamente, são oprimidas por essa cultura vigente. Negócios são a base da nossa cultura e todos estão envolvidos. Crentes e descrentes, homens e mulheres, trabalhadores e aposentados, até mesmo as crianças são afetadas pelo marketing dos negócios. Ou eu estou enganado? Nós vivemos num mundo que criou um sistema de produção de coisas, as quais nós chamamos de bens de consumo. São muitas coisas, muitos bens, muitos produtos que você precisa comprar e levar para sua casa. Nós vivemos em um mundo que diz para nós que quanto mais coisas nós tivermos, nossa vida será melhor. Quanto mais coisas nós tivermos, mais felizes nós seremos. Quanto mais capacidade aquisitiva tivermos, melhores serão os nossos dias. E assim, temos que consumir sempre e consumir muito. E essa capacidade de consumir é que nos qualifica como pessoas prósperas ou pessoas consideradas excluídas. Assim, nós temos individualmente muitas coisas a consumir, mas nós não temos dinheiro para consumir tantas coisas. Mas aí, para isso, se deu um jeito na nossa sociedade. Alguém teve uma inspiração que para mim não foi uma inspiração divina. Acho que foi uma inspiração que veio diretamente do inferno. E se pensou, e se nós dessemos para as pessoas um jeito de colocar dinheiro na mão das pessoas, dinheiro fácil, dividir em parcelas, parcelar em 60 vezes, ou em quantas vezes elas quiserem. Vamos incentivar as pessoas a correr atrás dos seus sonhos e conseguir realizar os seus sonhos comprando coisas, aquelas coisas que elas desejariam, mesmo que não tenham dinheiro, elas podem ter a oportunidade de parcelar em quantas vezes quiserem. Eu já tive o sonho de comprar um carro zero com um carnê de 60 parcelas. Pagava 2 carros e depois vendi o que sobrou. Depois de 60 meses, vendi o que sobrou do carro, para pagar as dívidas e comprar outro carro com outro carnê gigante. Toda vez que eu olhava para o meu carnê, no meu carro, eu não pensava em sonho, eu pensava em pesadelo. Você se apaixona por um carro e casa com um carnê. Essa é a grande realidade da maioria de nós que vivemos nessa sociedade consumista. Nunca os gerentes de banco trabalharam tanto. Eles passam metade do seu tempo
cobrando dívida daqueles que estão endividados e que não conseguem pagar essas dívidas. E a outra metade do dia oferecendo dinheiro fácil para você que não tem dívidas, para que você realize seus sonhos e faça algumas dívidas. E assim temos muitas coisas, mas a maioria delas de fato não são nossas, porque nós temos muitos carnês e muitas dívidas, e com essas dívidas muitas preocupações. Nossa sociedade criou um mundo de negócios desejáveis que nos aprisiona e mantém a nossa alma refém. E para conseguir fazer negócios e consumir, nós precisamos de dinheiro. E dessa forma, na nossa sociedade materialista, o mundo dos negócios se resume em duas coisas: consumir e ganhar dinheiro para consumir mais. Dinheiro, esse foi o assunto sobre o qual Jesus mais falou no Novo Testamento. As páginas do Novo Testamento, os Evangelhos, um único assunto tomou mais tempo e mensagens de Jesus do que o dinheiro. Foi apenas o reino de Deus que Jesus falou mais do que o dinheiro, sobre o reino de Deus mais do que dinheiro. E Jesus aborda o assunto dinheiro e como nós devemos nos relacionar com ele. Mais do que Jesus fala sobre fé, mais do que fala sobre salvação, mais do que Jesus fala sobre justificação e mais do que perdão. O tema maior dos evangelhos é dinheiro. Das 28 parábolas que Jesus contou, 16 tratam do assunto da figura do dinheiro. Você encontra na Bíblia 215 versículos que falam sobre fé, 218 versículos que falam sobre salvação e 2084 versículos que falam sobre dinheiro. E de fato, o dinheiro tem a capacidade de nos afetar como poucas coisas nos afetam. E Jesus nos adverte que devemos tratar esse assunto com muita atenção, pois o dinheiro é capaz de destruir a nossa vida e a vida de quem está em volta de nós. Mateus 6, Jesus fala a respeito do dinheiro. Eu quero ler com os irmãos, acompanhem minha leitura. Mateus 6, versículos 19 a 24, Jesus Cristo diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são? E aqui peço atenção ao versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, que em outras versões é escrito: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. E nessa passagem, Jesus personifica o dinheiro e lhe dá o status de divindade, uma divindade que pode competir com Deus. E o dinheiro é isso na nossa vida. Muitas vezes, para muitas pessoas, o dinheiro se torna um ídolo, o dinheiro se torna um Deus que concorre com o nosso Deus. E quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, que Deus deveria ocupar no nosso coração, ele deixa de ser chamado de dinheiro e passa a ser mamão para nós.
No seu bolso, na sua carteira, em sua conta bancária, você pode ter dinheiro ou pode ter mamon. Um indício de que o dinheiro se tornou um Deus para nós é quando passamos a tratá-lo de tal forma e a pensar e a esperar que ele, o dinheiro, pode nos dar aquilo que somente Deus pode nos dar. E é importante falar que servir ao dinheiro não é um privilégio de ricos. Há muito pobre que vive em função do dinheiro, que organiza a sua vida ao redor de dinheiro, que não tem. Do dinheiro que gostaria de ter, do dinheiro que perdeu. Não é apenas aquele que tem dinheiro no bolso que é escravo do dinheiro. Quem tem, quem não tem, também pode viver de uma forma que esteja vivendo como escravo do dinheiro e a serviço de mamon. E como é que nós vamos saber se somos ou não escravos do dinheiro? Como que nós vamos saber se servimos a Deus ou servimos a mamon? Eu quero então dar aqui para vocês 5 tópicos para que haja reflexão de quando nós de fato estamos servindo a mamon. O primeiro pensamento é quando você perde os limites da integridade para conseguir o dinheiro. Você não mede esforços, se corrompe, passa por cima de direito dos outros, ou quando rouba, ou quando mente, enfim, pratica qualquer ato ilícito para conseguir o dinheiro. E quando isso acontece na vida das pessoas, essa pessoa, ela deixou de encarar o dinheiro como uma coisa boa e passou a ser escravo do dinheiro. E aí então pode-se aplicar aquela palavra de Jesus que tornou o dinheiro como um ídolo, um Deus, a mamon. Uma segunda forma que você pode servir a mamon é quando começa a viver conflitos de relacionamentos por causa de dinheiro. O que é mais comum na sua vida? Perder amigos para ganhar dinheiro ou perder dinheiro para ganhar amigos? Perder filho, pai, mãe, irmão, cunhado para ganhar dinheiro ou perder dinheiro para manter as suas relações familiares saudáveis? Quem não tem conhecimento de um litígio familiar quando chega no momento de discutir uma herança? Enfim, se você começa a viver conflitos de relacionamentos por causa de dinheiro, então você deixou de ter o dinheiro como um meio de viver de ganhar a sua vida, de poder prosseguir com a sua vida, mas o dinheiro se tornou mamon, um ídolo para você. Uma terceira forma que demonstra que o dinheiro se tornou um ídolo na nossa vida é quando nós avaliamos as pessoas pelo dinheiro que elas têm ou pelas coisas que elas possuem. Pela casa que alguém tem, pela roupa que alguém usa, pelo carro que a pessoa tem, pela bolsa com a qual ela desfila. Quando você começa a avaliar as pessoas assim, é porque o dinheiro já ocupou um lugar de honra em seu coração. E o problema pode ser mais grave ainda quando você avalia a você mesmo a partir das coisas que você tem. Nesse momento, dinheiro tornou-se mamon. Uma quarta forma que eu creio que o dinheiro se torna mamon em sua vida e você pode avaliar se ele é um Deus a quem você serve, é quando você tem um estilo de vida que faz com que você fique endividado e que fique totalmente refém do dinheiro. Quero explicar isso melhor, né? Veja, fazendo uma analogia com o alcoólatra. O alcoólatra bebeu a primeira vez, depois bebeu e ficou bebendo, até que um dia ele perdeu o controle e agora a bebida o domina.
Da mesma forma, as pessoas, muitas vezes, elas ficam endividadas, comprando coisas, gastando dinheiro, e aí pega crédito, paga juros, até que um dia está totalmente dominado pela dívida e precisa servir ao dinheiro para continuar a ter o básico ou para sustentar o seu estilo de vida, que foi um estilo de vida moldado pelo dinheiro que muitas vezes ele não tinha e que de uma maneira fácil lhe foi oferecida no início para depois ele então se sentir totalmente preso, totalmente aprisionado e ter a vida totalmente justificada e balizada pelo dinheiro. Uma quinta forma que mostra que o dinheiro se tornou mamão para você é quando você é avarento ou ganancioso, que não tem prazer e nem alegria em dar ou compartilhar aquilo que é seu. Quando se tornou indiferente ao pobre, que não se comove, não se compadece. Você diz que o pobre é o problema do governo, que você já paga impostos e aquilo não mexe mais com o seu coração. Há um ditado muito interessante, um ditado chinês, muito interessante que mostra essas coisas, que apoia essas coisas que eu tenho falado até então. O ditado chinês diz assim: se você tem alguma coisa que você não pode perder, não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. Você é escravo dela. Vou ler de novo, veja a profundidade desse ditado. Se você tem alguma coisa que você não pode perder, não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. Você é escravo dela. Então, se o dinheiro é isso na sua vida, se você se tornou um escravo de dinheiro, eu sinto dizer a você que você não está servindo a Deus, mas você tem um estilo de vida que serve a mamon. E aí então, qual é a orientação que Deus, na sua palavra, traz aos seus filhos para que vivam em meio dessa realidade, no meio desse mundo de negócios, sem se corromper, sem ser influenciado por ele, sem ser ditado por ele, sem ser abafado por essa cultura? Qual é a orientação de Deus a respeito de como um filho seu deve viver no mundo dos negócios? Ou quando simplesmente fizer um negócio? Para isso eu gostaria de ler 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 até 10, e daqui nós vamos tirar alguns ensinamentos a respeito de como a palavra de Deus nos orienta a andarmos nesse mundo em relação ao dinheiro e ao consumismo. 1 Timóteo 6, de 6 a 10 diz assim, versículo 6: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, como vivem os verdadeiros filhos de Deus no mundo dos negócios? E eu listei, baseado principalmente nesse texto e na continuação de texto de Timóteo, 5 formas como vivem os filhos de Deus. O primeiro é tirando a prioridade das coisas. Ou seja, acreditando que humildade é mais valioso do que bolsas.
Que virtude vale mais que um carro? Acreditando que paz do espírito tem muito mais valor do que uma casa própria ou um endereço badalado. Dando atenção aos conteúdos interiores mais do que aos conteúdos exteriores que estão à nossa volta. A Bíblia chama isso de vida, e vida com piedade. Chama isso de piedade. O homem piedoso é aquele que dá atenção para os conteúdos interiores, não só de si mesmo, mas também avalia assim ao seu próximo. Quando nós nos sentimos alguém em função das coisas que nós temos, e quando as pessoas nos consideram que somos relevantes ou alguém em razão daquilo que nós temos, isso é fruto de uma sociedade que dá valor mais às coisas do que aos conteúdos interiores. E a piedade, em contraposição a essas coisas, é a valorização das coisas interiores, e não das exteriores que eu posso comprar ou que eu posso conquistar com o meu braço forte. A piedade diz que eu não dependo das coisas para ser quem eu sou. A piedade me ensina que eu posso ser o mesmo tendo pouco ou ser o mesmo sendo rico ou de repente perdendo todas as coisas. A piedade mostra que os valores interiores, eu não vivo dando valores a essas coisas, eu vivo do meu conteúdo interior. Então essa é a primeira forma que eu entendo que Paulo ensina a Timóteo e a palavra de Deus a todos nós. Uma vida em piedade, uma vida que busca os conteúdos interiores, uma vida que tira a prioridade das coisas e deixa em segundo plano aquilo que você pode conquistar ou consumir. Uma segunda forma que eu entendo que a palavra de Deus nos ensina a viver nesse mundo de negócios é tendo uma vida com contentamento, cuja palavra melhor para definir essas coisas é uma vida com satisfação. Desfrutar daquilo que nós temos, ao invés de viver consumidos por aquilo que nós não temos. No texto de 1 Timóteo que eu li, Paulo ensina que o oposto do contentamento e da satisfação é a cobiça. E a cobiça pode dominar o nosso ser, a ponto de sufocar a nossa fé. Então, eu creio que Deus tem planos e ensina o seu filho a viver nesse mundo de negócios, esse mundo do dinheiro, tendo uma vida com contentamento, uma vida satisfeita com aquilo que conseguiu angariar com o seu trabalho e uma vida que agradece aquilo que Deus deu. Uma terceira forma que eu acredito que Deus nos ensina a viver é uma vida com integridade. Não é possível que você, que um cristão, entre no caminho com atalhos para conquistar coisas e abra mão dos seus valores e princípios éticos, caindo na tentação e abandonando a fé. Não vale a pena sacrificar nossa consciência para obter coisas. Então, uma vida com integridade é uma forma de vivermos nesse mundo de negócio, nesse mundo materialista, nesse mundo consumista. E não existe dinheiro fácil, meu irmão. E aqui eu me impressiono com duas coisas nessa vida, como elas se multiplicam de uma maneira descomunal. A primeira delas é a formiga. Num buraquinho pequenininho, entre dois azulejos, você de repente lá vê uma montanha de formiga. E você captura, você extermina, daí a pouco tem muito mais. E elas crescem com uma enormidade. E isso me deixa
abismado de como se multiplicam as formigas. E uma segunda coisa que me impressiona é como se multiplicam os corruptos aqui no nosso país. Todos os dias, em todos os lugares, de todas as classes sociais, dentre todas as crenças, em todos os lugares, cometendo grandes e pequenos delitos em nosso Brasil. Nós temos hoje uma pandemia de Covid e uma epidemia de corrupção. E não podia ser assim, meus irmãos. Não podia. Porque se 1/4 dessa população do nosso país se diz evangélica, não poderia ser assim. Alguma coisa está errada. Como pode um país que tem 1/4 de pessoas que se dizem crentes, um país que tem 90% da sua população que se diz cristã, sendo católicos e protestantes, e ainda assim a gente viver essa crise de corrupção que nós vivemos aqui no nosso país? Falta de integridade. Então, é necessário que nós sejamos chamados à integridade, pois é isso que o Senhor deseja para os seus filhos aqui no mundo dos negócios. Quarta forma, eu entendo que os filhos de Deus vivem na dependência de Deus. Ainda no texto de Timóteo, capítulo 6, agora no versículo 17, está escrito assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes e nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Viver na dependência de Deus. Um cristão deve orar em seu coração, ter essa oração em seu coração. Deus, eu não quero ter nada na minha vida que não venha de Ti, que não venha acompanhado da Tua bênção. O que eu tenho, eu não conquistei com a minha força de trabalho, mas com a minha capacidade e inteligência que o Senhor me deu. E o que eu tenho que consegui com o meu braço foi porque o Senhor me deu saúde e pela Tua graça eu vivo na Tua dependência. Então viver na dependência de Deus é uma forma como Deus nos ensina que devemos viver. Uma quinta forma que eu entendo que Deus deseja que seus filhos vivam nesse mundo é cultivando a generosidade, ser rico em boas obras. 1 Timóteo diz assim, capítulo 6 novamente, versículos 18 e 19, diz assim, Paulo, falando a Timóteo, diz, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra que nós devemos cultivar a generosidade, cultivar esse sentimento de percepção de que nós vivemos numa sociedade ímpia que é capaz de gerar muita riqueza, mas é incapaz de distribuir essas riquezas. E nós, cristãos, filhos, ainda que frutos dessa sociedade, não podemos fechar os nossos olhos para essa condição, sem ter a preocupação de distribuir. Aliás, isso deveria ser o motor que nos move, o motor que move todo o empreendedorismo que cada um de nós temos. Eu quero ter mais, não para acumular, eu quero ter mais, não para ter um futuro garantido, eu quero ter mais, mas também para distribuir um pouco daquilo que eu tenho. E essa é uma luta que eu tenho comigo, sabe, meus irmãos? Eu gostaria, sim, de ser muito mais generoso do que eu sou, do que efetivamente eu sou. E eu sei que esse sentimento vai no coração de muitos de vocês.
que eu creio firmemente que você que é chamado filho de Deus e que anda debaixo da orientação de Deus e da sua palavra também tem esse sentimento de generosidade no seu coração. Mas muitas vezes nós estamos tão oprimidos pelo apelo da nossa sociedade de negócios, tão presos pelo materialismo que nos impele a consumir cada vez mais, que nós cedemos muitas vezes. Muitos de nós, e eu vivi muita parte da minha vida muito endividado. Quando eu compartilhei com alguns de vocês já que a minha empresa, que eu fui empresário, faliu. Então eu sei que muitos de nós endividados não temos condições de ser mais generosos. Mas talvez a grande coisa na nossa vida é que nós temos que aprender a lidar com o dinheiro. E aprender que não devemos tratar o dinheiro como um Deus, como um ídolo concorrendo com o nosso Deus. Como devemos viver então nesse mundo de negócios? Qual é a proposta da palavra de Deus? Qual é a resposta divina para nós vivermos nesse mundo de negócios? Primeiramente, devo me relacionar nesse mundo de negócios não me amoldando ao costume do mundo. Então, Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu devo me relacionar com o dinheiro nessa sociedade vivendo em piedade, isto é, tirando a prioridade das coisas, buscando em mim e apreciando nos outros os valores interiores, acima dos valores exteriores. Eu devo me relacionar nessa sociedade vivendo satisfeito e usufruindo do que eu tenho e não consumido pela tristeza por aquilo que eu não tenho. Eu devo me relacionar com essa sociedade sendo íntegro, consciente de que tudo que eu tenho e quero ter vem de Deus e depende de Deus. E, finalmente, não fechar os olhos às necessidades dos outros, sendo generoso em minhas ações. Quero encerrar a aula de hoje lendo mais um texto marcante que fala sobre isso, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, que diz assim, uma palavra diretamente para nós que somos filhos de Deus. 1 Pedro 2,12 diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que ele os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. No dia que o Senhor voltar, no dia em que o Senhor visitar novamente, no dia que o Senhor Jesus retornar. Enquanto isso, nós devemos viver entre aqueles que não têm fé, de uma maneira que seja exemplar. E mesmo que sejamos injustamente acusados pelo mal, as nossas boas obras sejam vistas e as pessoas deem glória ao nosso Deus. Amém. Quero, então, fazer desta aula a oração na minha vida, guardar esses princípios. Eu quero convidar você, agora que nós terminamos a nossa aula, a que participe do nosso chat que nós temos através do Meet e dê a sua colaboração, conte as suas experiências, as suas dificuldades. Tivemos tempos gostosos a semana passada, com a presença do pastor Milton na aula que ele nos deu a respeito do conhecimento da vontade de Deus.
E eu tenho certeza que você tem experiências boas a dividir com os irmãos, então eu quero te convidar a participar agora do Meet e nós continuarmos mais um pouquinho unidos, buscando a presença do Senhor e tirando ensinamentos uns dos outros, nos edificando agora através dessa nossa reunião virtual. Tenham todos um bom domingo, Deus os abençoe, que Deus nos ajude a ter no dinheiro alguma coisa que seja bênção para a nossa vida e bênção na vida dos outros, mas não algo que nos escravize. Amém e amém.